E tomou posse a nova diretoria da Soja Livre. O reeleito falou sobre o mercado internacional e a queda do preço do produto. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Oliveira Júnior. Também conhecida como soja convencional, a soja não transgênica ocupa apenas 10% de todas as terras dedicadas à produção do grão no país. Mato Grosso produz metade dessa safra anualmente. Há pelo menos 20 anos, a soja transgênica, produzida em laboratórios e resistente a pragas, passou a dominar a área cultivável no país e a liderar as exportações. Em 1996, a soja transgênica, tolerante a herbicidas, chegou aos campos norte-americanos e consolidou essa tecnologia na agricultura. Hoje, já existem soja, milho, algodão, canola, berinjela e cana-de-açúcar transgênicos, que apresentam resistência a insetos. Presidente reeleito e empossado nesta quarta-feira do Instituto Soja Livre, César Borges detalhou as metas da instituição. A gente quer intensificar a utilização da soja não transgênica na Europa, que é de longe o principal consumidor mundial de soja não transgênica. Nesse meu mandato nós fomos procurados pelo Japão, que quer criar uma alternativa de abastecimento, que hoje eles se abastecem no mercado americano. A gente também vem conversando para adequar o padrão chinês para as compras de soja não transgênica, e isso toda a Ásia nos interessa. A crescente demanda global por grãos de soja convencionais, não geneticamente modificados, a GM, não atraía produtores agrícolas da América Latina. Mas o interesse da Ásia pode mudar e ampliar esse mercado. A Bolsa Mercantil de Chicago, o maior mercado mundial de opções e futuros, analisa a possibilidade de ter um preço de referência para esse produto, já impulsionada pela crescente demanda global por esse tipo de alimento. O preço da soja, como um todo, caiu por volta de 30% este ano em relação ao ano passado. Então isso, obviamente, cria um mal-estar muito grande junto aos produtores que ficam com bastante desmotivação para fazer a comercialização futura da safra. Então, isso se alcança a soja transgênica, que é a maioria, alcança também a soja não transgênica. Então, é muito delicado, mas o produtor tem que conviver com isso, as trades também têm, as indústrias. Não existe outra forma de você estar nesse mercado senão conviver com essas situações todas. E a produção de grãos na safra 2022-2023 está estimada em mais de 320 milhões de toneladas, um novo recorde para a série histórica. O aumento é de 17,4% em relação à safra passada. São 47,4 milhões de toneladas a mais que o colhido no ciclo anterior. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a melhora no desempenho se deve à combinação dos ganhos de área e de produtividade das lavouras. Para se ter uma ideia do tamanho deste recorde na safra 2000 a 2001, 22 anos atrás, a safra de grãos do nosso país, dos 16 itens que a Conab acompanha, era de 100 milhões de toneladas. Agora, somente a safra de grãos do estado do Paraná é de 100 milhões e 800 mil toneladas. Na estimativa de 320,1 milhões de toneladas, o destaque vai para o milho segunda safra, que ultrapassa 64,3% da área plantada. Se confirmado, o volume projetado para a segunda safra de milho ultrapassa 100 milhões de toneladas, a maior produção já registrada na série histórica. A soja tem produção estimada em 154,6 milhões de toneladas e o Mato Grosso desponta como o maior produtor do grão no país, com 45,6 milhões de toneladas.
O feijão também vem com expectativa positiva e deve ter uma colheita 2,6% superior ao resultado obtido no ciclo 2021-2022, estimada em 3,07 milhões de toneladas. E para a terceira safra, as condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Para o arroz, mesmo com o clima mais favorável, houve redução e a estimativa é de 10,03 milhões de toneladas. O motivo está na diminuição da área plantada em 8,5%. O trigo registra um crescimento na área plantada de 11,2%, chegando a 3,4 milhões de hectares. Com isso, a produção está estimada em 10,4 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido na safra anterior. Neste levantamento, a Conab também mantém a projeção de exportações recordes, não só para a soja em grãos, mas também para farelo e óleo. Estimativa recorde também para as exportações de milho. As informações que a Conab divulga são muito importantes para a formulação, para a implementação de políticas públicas, especialmente direcionada ao campo agrícola brasileiro. Agora chegou o momento, é hora e vez do nosso giro de notícias do agronegócio. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou as projeções do setor para a produção e as exportações da avicultura e também da suinocultura do Brasil até o fechamento de 2023 e para o ano de 2024. Entre os destaques estão os avanços na produção e exportação das carnes de frango e suína. Além disso, a diferença entre a disponibilidade interna e do consumo per capita, que deve aumentar neste ano em 2024 para a carne de frango e permanecer estável para a carne suína. Em relação à carne de frango, os dados mostram que a produção até o final deste ano de 2023 tem a projeção de alcançar entre 14.800 a 14.950 milhões de toneladas, aumento de até 3% em relação aos dados de 2022. A projeção para 2024 é de que a produção da proteína avícola atinja até 15 milhões e 500 toneladas, perfazendo um incremento de até 4,5%. Tanto a disponibilidade interna da carne suína quanto o consumo per capita têm perspectiva de permanecerem estáveis neste ano de 2023 e para o ano que vem, conforme os dados da associação. Em 2022, o volume da proteína suinúcola disponível em solo brasileiro foi de mais de 3 milhões de toneladas e o consumo per capita ano de 18 quilos, o que pode se repetir até o encerramento deste ano em 2024. No caso da produção da carne suína, ela pode atingir até 5 milhões de toneladas, com incremento, então, de 1,5% em relação a 2022. O prazo para o envio da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2023. O tributo deve ser pago por pessoas física ou jurídica que possuam qualquer título imóvel rural. A declaração deve ser entregue até às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de setembro. O Ministério da Fazenda informa que o programa Receita Net pode ser usado para a transmissão da declaração. De acordo com a instrução normativa da Receita Federal, está prevista multa de R$ 50 mínimo ou 1% ao mês, calendário calculado sobre o total do imposto devido em caso de atraso. A primeira parcela deverá ser paga até o dia 29 de setembro, as demais até o último dia útil de cada mês e serão acrescidas de juros Selic mais 1%. Em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, o governo federal aprovou a elevação da alíquota do imposto aplicada pelo Brasil à importação da borracha natural. O imposto do elastômero passará de 3,2% para 10,8% por um período de 24 meses.
A eveicultura brasileira enfrenta dificuldades conjunturais em razão das quedas acentuadas no preço internacional do elastômero e da consequente perda de competitividade frente aos produtos importados de países do Sudeste Asiático. Ao comentar a elevação da alíquota, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ressaltou que a indústria voltou a consumir mais produtos aqui no Brasil, mas deve comprar dos produtores brasileiros. Ele explicou que, no começo do ano, o governo precisou retomar a taxação de pneus importados para o Brasil. O governo anterior havia retirado a taxação. Fávaro esclarece que outra decisão importante em relação à borracha foi tomada. O presidente da Conab, Edgar Preto, e toda a sua diretoria já lançaram os editais de apoio à comercialização da borracha. E o nosso agro vai para um rápido intervalo, mas te espero na volta. Tem entrevista no Papo com Café.